dualidade onda-partícula. A luz é onda ou é partícula? E aí a gente trata às vezes de uma maneira, às vezes de outra. Quando se fala da luz como partícula, fala-se em fótons de luz. E cada fóton de luz é um pacotinho que carrega uma certa quantidade de energia. Mas, para calcular a quantidade de energia de um fóton, associa-se a ele uma frequência. Frequência é característica de onda. Para tratar sobre esse assunto, de uma forma bem objetiva, a questão número 42 da prova do Vestibular de Medicina da Unicristo 2014. Olho na tela. Dados H igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, que é a constante de Planck. C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da luz no vácuo. Com base nas informações, pode-se afirmar que... Vamos dar uma olhada nas alternativas, tá? Laser semicondutor que emite luz vermelha de comprimento de onda 830 nanômetros, emite fótons com energia de 0,0328 vezes 10 a menos 17 joules. Repara como essa estrutura se repete em todas as alternativas. Muda o tipo de laser, se é laser semicondutor, se é laser hélio-neônio, se é um laser que usa alumínio, se é um laser que usa fósforo. Mas, em todos os casos, a luz emitida é vermelha, de diferentes comprimentos de onda. No item A tem 830 nanômetros, no item B tem 632,8, no item C tem 620. Em cada uma das alternativas, um comprimento de onda diferente. E no final, a ideia é sempre a mesma: descobrir a quantidade de energia contida no fóton respectivo. Vamos começar lembrando como é que se calcula a quantidade de energia em um fóton. A energia contida em um fóton, ou seja, de um pacotinho de energia luminosa. Essa energia é proporcional à frequência da onda associada a ela. A proporção é exatamente a constante conhecida como constante de Planck. O detalhe é que pode-se tratar a luz também como onda ela obedece à equação fundamental da ondulatória, e a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência. Observe, então, a partir das informações que foram dadas no texto, as grandezas relevantes. Fala-se da constante, cada alternativa mostra um diferente comprimento de onda, a velocidade foi dada e é pedido o cálculo da quantidade de energia. Logo está bem evidente que a frequência vai ter que desaparecer da equação. Então, se nós isolarmos a frequência na expressão da velocidade, C sobre lambda. Substituindo na equação da energia, está aqui um jeito de resolver a questão. A energia contida no fóton é o produto da constante pela velocidade da luz e tudo isso dividido pelo comprimento de onda. E aí eu queria que você observasse a estrutura da questão. Repare, se o que é pedido é a quantidade de energia e depende de 3 fatores, 2 são constantes, a própria constante de Planck, o H, e a velocidade da luz no vácuo. Então, nesse caso, a energia é uma função inversamente proporcional do comprimento de onda da luz associada. Por isso que em cada alternativa, ele muda o tipo de laser e muda o comprimento de onda. Mas então, peraí, Delfrânio, significa dizer que o elaborador da questão tem a intenção que na hora da prova eu saísse testando todas as alternativas, porque é a única opção. Eu tenho que dar as 5, que são 5 valores diferentes de comprimento de onda, com 5 possibilidades de resposta da energia, eu tenho que sair testando até descobrir o correto. É exatamente isso. Agora eu vou te dizer o que é que eu faço em questões desse tipo, tá? É a minha experiência. Você pode adotar ou não.
Se a intenção do autor é me fazer testar todas as alternativas, normalmente a gente sai testando na ordem. Item A, alternativa B, alternativa C, até a última. Se o cara tiver a intenção de me botar para fazer trabalho braçal, e é o que parece que está bem claro, porque de física teve muito pouco. Eu preciso saber o que é a energia de um fóton, a velocidade da luz, a equação fundamental do ondulatório e o resto é matemática. Então, se ele quer me fazer trabalho braçal e ele está sendo maldoso, eu vou olhar logo a alternativa E. Porque é bem provável, e a gente sabe disso, e você sabe disso pela quantidade de questões que você já fez, por experiência. Não é obrigatório, mas é muito provável, e a estatística demonstra nesses casos, que a resposta acaba sendo o item E. E aí eu vou te falar qual é a minha estratégia. Eu vou testar o item E. Se o item E não for a resposta, eu vou voltar para o item A. Porque às vezes a pegadinha é dupla. Ele sabe ou ele imagina que eu, fazendo a questão, já sei da esperteza dele e vou logo no item E. E aí ele quer me quebrar botando a resposta na alternativa A. Então vamos usar essa estratégia, ok? Quase sempre ela funciona. Lembrando, eu não estou dizendo que em questões desse tipo a resposta sempre é a alternativa E, mas a estatística demonstra isso. Vamos testar. Observando então a expressão que nós obtivemos para o cálculo da energia como o produto da constante H pela velocidade da luz e dividido pelo comprimento de onda, testando os valores mostrados na alternativa E, usando o H e o C que foram dados. Nós temos 6,6 vezes 10 a menos 34 unidades do sistema internacional, ok? Joules por segundo. Não vou nem escrever para ganhar espaço. A velocidade da luz, aquela de sempre, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, também está no sistema internacional. A alternativa E fala desse laser semicondutor com um comprimento de onda 685 nano, lê o prefixo, tá? Metros. E continua tudo na casa do sistema internacional. Agora, aquele velho probleminha de ter números não bonitinhos para trabalhar, sendo que eu não posso usar a calculadora na hora da prova. Então, vou tentar uma aproximação para ver se isso facilita a minha vida. Seria perfeito se aqui embaixo, ao invés de 685, a gente tivesse 660. Se o elaborador da questão não fosse um cara que tivesse mesmo a fim de me dar trabalho, ele colocaria 660. Por que, Idelfrânio? Observa, 660 é exatamente 100 vezes maior do que 6,6. Então, eu já obteria como resposta 3, e a potência de 10 correspondente? 10 à segunda com 10 a menos 2, 10 a menos 7. Esse 10 a menos 7 sobe positivo. Com o 10 à oitava, vai dar 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 com 10 elevado a menos 34 seria então 10 elevado a menos 19. Sistema internacional, então isso aqui vai estar em joules. Observa que a potência utilizada nas alternativas é 10 a menos 17. Então vamos colocar isso aqui. 3 vezes 10 a menos 2 é o que eu preciso tirar da potência para ficar 10 a menos 17 e ficar igual ao que está escrito lá. E o que é 3 vezes 10 a menos 2? Seria 0,03, que eu também poderia escrever como 0,300, só para ficar com a mesma quantidade de casas decimais que aparecem lá. Aqui é 17 joules. O que a alternativa E mostra? 0,0289. Ou seja, eu obtive um valor maior do que o que aparece lá. Faz sentido isso, né? Aqui tinha escrito 685 na divisão e eu baixei esse valor para 660, de modo que eu só poderia obter um valor maior. A aproximação está bem boa. E, de fato, como a gente não está fazendo prova, a gente está em aula, então a gente pode usar uma calculadora para testar. Olha só, 0,0289. Então, duas coisas. Primeiro, que a nossa aproximação foi perfeita. E segundo, que a nossa estratégia de utilizarmos uma
abordagem de ir direto para a alternativa E, ela foi igualmente válida. E a última coisa que eu queria comentar, mais uma vez, característica da prova da Cristos, repetindo, o texto que vem antes do enunciado, que não tem a necessidade para se resolver a questão. Nesse caso, eu vou fazer inclusive diferente dos outros vídeos. Eu não vou ler o texto. Olha o tamanho do texto. É aquela história, bem legal de ler depois, em casa, como curiosidade e como complemento. Mas para resolver a questão, ela já foi resolvida. É isso. Uma última coisa que se pode comentar nessa questão, já que ela fala sobre as cores e as frequências do laser. E nós comentamos a história da dualidade onda-partícula e eu disse, comenta-se a quantidade de energia de uma partícula de luz, de um fóton, associando a ela uma frequência. E é sempre importante aproveitar para lembrar o que é a frequência de uma luz, principalmente da luz visível. Representa a cor da luz. Então, estou colocando aqui o espectro eletromagnético concentrado na faixa do visível, onde nós temos aparecendo os comprimentos de onda, começando do menor comprimento e aumentando para a direita. A gente sabe, pelo que foi mostrado da equação fundamental ondulatória, que à medida que o comprimento de onda vai aumentando, a frequência vai diminuindo. E olha o que é que eu tenho de menor frequência lá na ponta do espectro, o vermelho. Sempre lembre da palavra infravermelho. Infra quer dizer inferior. Então, infravermelho é uma radiação com frequência menor do que a menor frequência visível, que é o vermelho. E o contrário, o que acontece quando você olha para o outro extremo do espectro, a luz violeta. Lembra da palavrinha ultravioleta? Ultra quer dizer superior. São radiações com uma frequência superior à maior radiação visível, que corresponde exatamente ao violeta. Então, quando você fala da cor da luz, você se refere à frequência. E um último lembrete. O que a gente pode deduzir, então, dessa questão para a gente aprender mais e ficar ligado numa situação diferente de prova? Se a energia de um fóton é proporcional à frequência, ou seja, a cor dele, aquela cor que tem maior frequência tem mais energia. E aí a gente está deixando claro aqui que é o violeta, azul, violeta. A cor que vai representar um fóton com a menor quantidade de energia é a frequência correspondente ao vermelho. E aí eu vou te deixar com um pouquinho atrás da orelha. E por que nas representações comuns que a gente vê, como em mapas, por exemplo, na aula de geografia, o azul representa o frio, as temperaturas baixas, e o vermelho é que representa o quente? Tem alguma coisa aí para se pensar entre a física das cores e a psicologia das cores. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Se tiver gostado, comenta aí embaixo, compartilha com teus colegas e não esquece de apertar o curtir, dá um like no vídeo. Isso ajuda nas estatísticas e ajuda a manter o canal. A gente ainda tem muita questão para resolver junto ainda.